Eu fiz uma enquete aqui no YouTube e deu a ação mais procurada por vocês, que vocês quisessem que eu falasse, é a Indústrias Home 3. Vamos destrinchar essa empresa, falar sobre os indicadores também. Fala pessoal, sou o Daniel Souza do Finanças Pessoais. Aqui a gente fala de investimentos, ações, bolsa de valores e para que você não perca nenhum desses conteúdos, já inscreve aqui no canal, 3 vezes por semana eu posto vídeos aqui. Olha, Indústrias Home, o que ela faz? Eu sempre gosto de falar isso porque vejo muita gente lá no Instagram, Finanças Pessoais, perguntando se sobe, se desce, se compra, se não compra. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que a empresa faz. Então, Indústrias Home, como o próprio nome diz, é uma indústria que fabrica máquinas, ferramentas. O que é isso, Daniel? Olha, eu trabalhei já como estagiário, né, na época da faculdade, na engenharia mecânica, e lá tinha as fresas, tinha as máquinas que furavam, perfuravam, modelavam aço, modelavam pedaços, né, de metais pesados, assim. E aí é uma fabricante desses equipamentos. E tem muitas utilidades isso para aeronáutica, máquinas e peças também para agricultura, né, para fazer equipamentos agrícolas, para automobilismo também, né, indústria automotiva. E tem, ela nasceu de uma oficina mesmo, né, se você pegar a história. Lá em 1930, quando foi fundada, ela é uma empresa familiar, que foi fundada assim, como uma oficina mecânica. E aí, consertando carros, e virou o que virou. Hoje está na Bolsa de Valores. Então, além dessas máquinas de ferramentas, ainda tornos, ela também faz essas máquinas de processamento de plástico, tá? Peças. Então, ela também pega esses produtos, né? Essas máquinas, ela não é só aqui no mercado interno, apesar de ser uma small cap, empresa menor, né, se comparada com outras, ela também exporta isso, então ela tem receita em dólar, pessoal, tá? Me chamou muita atenção essa empresa no auge da crise de 2020, tá? Porque ela foi negociada abaixo do valor patrimonial e que não é verdade hoje, né? Isso mudou muito, a empresa se valorizou aí mais de 120%, pessoal, no último ano. Então, vamos falar dela sobre a parte boa, a parte dos indicadores que eu achei relevante para ser falado. O dividendo, né? Tá pagando dividendos altíssimos aí na casa de 9,5%, sendo que a média da empresa nos últimos 10 anos é de 5,4%, tá? Então, dividendos acima da média, tá vendendo muito, tá faturando muito. E as consequências de vender muito, normalmente, são muitos lucros. Então, teve um aumento dos lucros nos últimos 5 anos. Esse aumento foi de incríveis 97%, deu um salto bem grande, tá? É na casa dos milhões, tá, esse lucro. Não é da casa dos bilhões, não. É uma empresa menor, tá, pessoal? Falar do preço, né? O preço subiu muito, como a gente falou. Só que a relação do preço por lucro, como ela lucrou muito, preço dividido por lucro, o preço subiu, mas o lucro também. Então, o PL, ele ficou abaixo de 15, ele está em 8,6. Então, quer dizer que em menos de 9 anos, se ela continuar lucrando assim, se tudo acontecer como o último trimestre, em 9 anos, você recuperaria o seu investimento na forma de lucros, tá? O endividamento é muito bem controlado, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido é de 0,4, a gente tem como faixa de corte aí 0,5, né? Para a maioria das empresas, claro que varia de setor para setor também. Por exemplo, o setor elétrico, ele aceita um pouco mais, né? E a margem líquida, pessoal, a margem líquida é aquilo que fica depois de tudo, né? Depois de ter vendido, o que fica para a empresa? 15,7% a margem líquida da Indústrias Home 3. E a média é de 6,3%. Tá?
vamos falar então sobre o que você deve observar antes de tomar a sua decisão. Isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda. O que eu estou fazendo aqui é só te mostrar o que é a Indústrias Home, o que é o retrato dela hoje e um pouco também do filme passado, né? A relação de preço sobre valor patrimonial, lembra que a gente falou que na época da crise de 2020 ela foi negociada abaixo? Hoje ela está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, né? O PVP, que a gente chama, está em 1,8, então ela estaria 80% mais cara se comparar o preço dela na bolsa hoje com o valor de patrimônio que ela tem, tá? Sendo que a média desse PVP é de 0,8, tá? Então ela está bem acima da média hoje. A questão também que você deve observar é que essa empresa ela oscila entre lucro e prejuízo, tá? Isso não é bom nem ruim, pessoal. Isso depende da sua estratégia de investimentos, depende da sua filosofia, depende do seu objetivo, tá? Depende do seu momento. Então, você escolher empresas assim, você tem que saber antes disso, né? Importante que você saiba que, por exemplo, empresas de construção civil, elas oscilam entre lucro e prejuízo. É normal, são cíclicas, a maioria delas, pelo menos. Em 2012 e 2016, a empresa reportou prejuízo aí, tá? Então, era isso. Se você tem alguma dúvida que não ficou esclarecida muito bem aqui nesse vídeo, coloque nos comentários, vamos falar sobre isso. E eu vou deixar uma empresa muito parecida com ela para que você conheça e faça aí um contraponto.